falar o que muitos não aprenderam sobre o Evangelho, o que muitos não quiseram aprender sobre o Evangelho, o que muitos não querem viver sobre o Evangelho, mas muitos perderam de compreender verdadeiramente o que é o verdadeiro Evangelho. E como nós podemos estar tão equivocados com a nossa vida, com a nossa postura cristã. E ou a Bíblia tem razão, ou muitos que se consideram cristãos e salvos, posso dizer sem medo de errar que não serão verdadeiramente salvos. Porquê? Porque esquecemos a essência do Evangelho. A profundidade, a beleza, o conteúdo profundo do Evangelho. E é profundo, mas é simples. Porque é sem dúvida uma vida que nos foi proposta por Jesus, algo de grandioso. O Evangelho pouco popular. O Evangelho das boas novas para alcançarmos esperança, mas um Evangelho que nos leva a uma vida completamente contrária à nossa própria vontade. Porque muitos ignoraram e ignoram o mais importante do Evangelho. Antes de mais, temos que compreender que o Evangelho são os princípios ensinados por Jesus sobre o reino de Deus. Jesus veio trazer o seu reino à Terra. Ele veio nos ensinar sobre nós vivermos neste mundo, num reino que não pertence a este mundo. Por isso que ele disse que o mundo está entregue ao reino de Satanás. O mundo está no maligno. E nós, como cristãos, vivemos num reino, dentro de um reino, completamente oposto ao reino. Porque as normas, regras e princípios do reino do mundo não são como as nossas. A humanidade, o humanismo, os princípios que do vale tudo, não pertence ao reino. O reino de Jesus é o reino de nos negarmos a nós próprios. O reino de Jesus é o reino de contrariarmos a nossa vontade. O reino de Jesus é algo tão diferente daquilo que é vivermos dentro do nosso padrão e da nossa vontade. E eu estou convencido que as palavras de Jesus, que mais à frente também vou dizê-las, que Jesus não conhecerá muitas pessoas que se dizem: eu fiz isto em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. Estou convencido que muitos são os que caminham a igrejas, que caminham pregando a palavra, caminham cantando louvores, até sendo contribuintes de ofertas, mas que não fazem parte do reino de Deus. Porquê? Por pequenas coisas que vamos falar hoje. Mas muitos não entenderam o propósito de Deus quando ele disse, escolheu Abrão. Abrão, ele foi eleito por Deus para, através dele, nascer uma enorme nação, mas foi para que através dele e da sua geração e da sua nação, o mundo conhecesse o único Deus. Mas isso não foi entendido. E até os hebreus se consideravam exclusivistas, separatistas, consideravam-se melhores do que as outras nações. E uma vez Deus até falou numa discussão profética em que o povo reclamava: mas em que é que nos amaste? Em que é que isto? Não havia qualquer razão para que Deus escolhesse Abrão. Embora Abrão tivesse um coração que Deus conhecia, mas Deus o escolheu no meio dos idólatras para que através dele nações fossem abençoadas, onde estamos nós. Desde o início, quando Deus trouxe princípios para a humanidade, Deus ensinou a coisa mais importante para a humanidade. Não foi... Veja que logo em Êxodo 20, Deus trouxe 10 mandamentos. Eu tenho vindo nos últimos tempos a falar sobre isto. 10 mandamentos que Deus trouxe, sendo que 6 são exclusivamente a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo. 4 são a nossa relação com Deus. 6 são a nossa relação com o próximo. E é aqui que nós mais falhamos como cristãos.
não nos sabemos relacionar, não sabemos respeitar-nos, não sabemos entender o erro dos outros, não sabemos nos tornar verdadeiros cristãos, porque de acordo com o princípio de Jesus, de acordo com o princípio do Antigo Testamento, os princípios são rigorosamente os mesmos. Deus começa falando logo pela família. Honra o pai e mãe para que os teus dias se prolonguem. Verso 12. Não matarás. O respeito pela vida. Há quem diga nos originais não é não matarás, é não assassinarás. Porque a pena de morte estava estabelecida pelo próprio Deus na lei mosaica. Porque matar, isto é, a pena de morte, ela era permitida por Deus e foi instituída inclusive por Deus em determinadas situações que, na maioria dos casos, têm a ver com a nossa relação com os outros. Há atitudes nossas para com os outros, de acordo com o Antigo Testamento, que levaria à pena de morte. Você veja, um filho desonrar o pai dava pena de morte. É incrível, não é? Porquê? Porque o princípio da honra não pode ser falhado logo na geração das crianças. Claro que não era em criança, era em adulto. Então Deus começa logo no Êxodo 20, na relação entre nós, família, e Deus promete prolongar os nossos dias se honrássemos. E não assassinarás, isto é, não matar voluntariamente, seja quem for. Não adulterarás, o respeito pelo casamento, o respeito pelos outros. Não furtarás, não roubar propriedade alheia. E há muita maneira de roubar. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. E nós estamos carregados nas comunidades de pessoas que falam uma coisa, passam outra e inventam e criam conversa e discussões, e por causa disso muitas vezes há desentendimentos, igrejas que se dividem, pessoas que largam igrejas por causa do falso testemunho, do mal entendido que há entre a relação daquilo que se fala uns dos outros. Não cobiçarás a casa do teu próximo, isto é, não cobices a casa que ele tem, não cobices a mulher que ele tem, não cobices os empregados que ele tem, não cobices a sua serva, o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo tu podes cobiçar. Princípios evangélicos. Princípios que Jesus trouxe também. E logo no Êxodo, Deus faz esta orientação através do grande líder Moisés. E nós, como igreja, estas pequenas 6 verdades subdivididas por mais algumas, elas já entram em colapso na nossa postura de relacionamentos uns com os outros. Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgados. E nós vivemos numa atitude de julgamento ao próximo, contínuo. E hoje não estou a falar para pessoas que não têm Deus. Eu estou a falar para pessoas cristãs, estou a falar para a ICIR. Mesmo quem ouvir nos YouTube ou nas redes sociais, considere que esta é a mensagem para a ICIR. Não tem a ver contigo, embora se fizer sentido na tua vida, guarda, porque é a palavra de Deus. Não julgar é uma postura, note, o evangelho que nós não queremos aprender, que nós não queremos viver, é um evangelho porque nós queremos falar dos outros. Nós queremos julgar as ações dos outros. Nós julgamos as palavras, julgamos os olhares, julgamos as intenções, julgamos tudo e mais alguma coisa que os outros fazem. Seja na liderança pastoral, seja com os que servem na igreja, seja com qualquer área da nossa relação, seja com os nossos patrões, com os nossos funcionários, nós vivemos numa atitude de julgamento. E Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, serás julgado. Com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não nos impede de ajudarmos o nosso próximo a melhorar. Mas o grande evangelho nos ensina a olharmos para nós e não para os outros.
Amém? A igreja tem que aprender isto. Amados, a relação da igreja com... a igreja são pessoas, a igreja não é o templo também somos nós, é onde Deus habita. Embora as pessoas entendam a palavra igreja como local de culto, etc. Mas, aonde nos reunimos, nós devíamos de entender, como cristãos, que nós precisamos de perceber que a coisa mais importante do Evangelho, olha a heresia que eu vou dizer. A coisa mais importante do Evangelho não é o que tu dás a Deus no sentido físico, ou até no que tu serves a Deus aqui, a vir aqui tocar e dar os teus dízimos e ofertas. A coisa mais importante no Evangelho é a maneira como tu lidas com o teu próximo. É a coisa mais importante. Porque se tu fores com o próximo aquilo que Deus pediu, eu quero te dizer, é porque Deus habita na tua vida de uma forma sobrenatural. Porque não é possível amar, não é possível cuidar, não é possível viver de uma forma perfeita. A Bíblia diz que quem consegue guardar a sua língua consegue ser perfeito. Porque a língua é a coisa mais peçonhenta que nós temos na nossa vida, porque com ela se incendeia um bosque, diz a Bíblia. E nós não entendemos que aquilo que falamos, a maneira como nos relacionamos uns com os outros, é a base que nos levará a estar com Deus eternamente ou a ser condenados eternamente. Note que Deus não olhou tanto para certas questões que nós damos tanto valor. O espírito farisaico do julgamento, da condenação do próximo, não estava no coração de Jesus. E Jesus repudiou esse espírito. Jesus disse, e falámos isto aqui no evento dos casais, faz aos outros o que queres que te façam. Mateus 7,12. Portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, façam vocês aos outros. Porque esta é a lei, ou seja, Jesus foi buscar o Antigo Testamento, esta é a lei e os profetas. E também é o que eu ensino. Eu não vim alterar os princípios do relacionamento entre pessoas. Eu vim confirmar que para a nossa relação uns com os outros é a base da construção de uma sociedade civilizada. Olhemos para a França nestes dias. Que cristianismo é aquele? Não é cristão. Aquilo não é muçulmano, aquilo não é hinduísta, aquilo não se aplica em qualquer fonte de religião ou fé, porque andar a destruir a vida dos outros, a estragar o carro dos outros, a roubar o que é dos outros, a bater nos outros, não é nada de fé. É de falta de respeito, falta de civismo, é falta de tudo, menos de considerar o próximo. Nós temos que entender, irmãos, o verdadeiro reino que nós dizemos que abraçamos. Quando Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Significa que estamos disponíveis para viver a constituição de um reino. Um reino onde há um rei, um reino onde alguém pagou o preço dos nossos erros, mas um reino que tem princípios de liberdade. Por isso que o apóstolo Tiago diz no capítulo 1, verso 25, se a memória não me rouba, que a lei da liberdade. A lei da liberdade, eu tenho regras, mas tenho liberdade para viver como quero. Mas eu quero viver na lei da liberdade. E o evangelho que muitos de vocês ou de nós não quis aprender ou não nos ensinaram, que é a base da construção de uma sociedade respeitosa, é o princípio do Evangelho do respeito pelo próximo. Não falar do outro, não julgar o outro, e o erro do outro é para ser observado para o ajudar a sair dele. E não para o condenar, não para o destruir, não para dividir relacionamentos, não para pôr mulher uns contra os outros, mulher contra marido, não para pôr amigos uns contra os outros, porque quando eu, por causa de um desentendimento relacional, tiro pessoas da igreja, afasto a família, crio brigas, crio sofrimento,
eu estou fazendo a obra de Satanás. Venha lá com os argumentos que vier. Estou fazendo a obra de Satanás. Aprender como lidar com os falsos profetas. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como lobos devoradores. Ele disse para nos acautelarmos. Não disse mais nada. Disse para nos prepararmos, para estarmos prontos a qualquer circunstância. Mas Jesus, Ele mandou-nos acautelar, mandou-nos olhar e mandou-nos fazer aquilo que vem do seu coração. Que fruto estamos a dar? A Bíblia diz que a árvore boa dá bom fruto, mas que a árvore má não dá bom fruto. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Que tipo de fruto é o nosso? Se o nosso fruto gera discussão, se o meu fruto gera separação, se o meu fruto gera contenda, se o meu fruto gera desunião, significa que eu estou construindo, vivendo e praticando aquilo que não é o Evangelho. Porque o Evangelho só traz boas novas. O Evangelho não traz condenação. O Evangelho não traz julgamento. O Evangelho é o princípio para quem o quer seguir. Jesus disse, eu não vim para julgar. Eu vim para que aqueles que ouvem a minha palavra, essa palavra vos há de julgar. Eu hoje tenho o direito de pregar o que tu não gostas, mas no meu relacionamento pessoal contigo, não tenho o direito de te condenar. Eu aqui tenho o direito de ensinar a palavra que tu gostas e que não gostas, mas no meu relacionamento pessoal contigo não tenho esse direito. Por isso que Jesus disse, eu não vim para condenar ninguém. Eu só vim para trazer a verdade. Só há um grupo que será verdadeiramente salvo e estará com Jesus verdadeiramente. Só há um grupo. Não há dois nem três. E Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não há outro grupo. Se tu vives a fazer a vontade do Pai, tu fazes parte do reino de Deus. O reino de Deus está na tua vida. Tu és um cidadão do reino. Tu tens a cédula, tu tens o passaporte, tu tens o título de residência dos céus. Mas se tu não vives a fazer a vontade de Deus, mais ínfima que seja, eu quero te dizer que tu não fazes parte do reino de Deus. Por isso há que avaliar a nossa situação. Eu não me importo de chegar ao fim dos meus dias e Jesus dizer-me, não tiveste multidões, mas pregaste o que eu te mandei. Ensinaste o que eu te mandei. Porque Jesus disse, Pai, aqueles que me deste, nenhum se perdeu. A não ser aquele que tinha um coração para se perder. E nós não podemos obrigar ninguém a seguir. A Bíblia também diz que o injusto, o impuro, não permanece na congregação dos justos. Mas não sou eu que retiro essa pessoa. É o Espírito Santo que a vai expolindo. É Ele que vai saindo, porque a santidade, quando ela existe dentro de uma comunidade, essa santidade, ela influencia os outros a serem santos, mas como diz Apocalipse 22, os que são injustos, impuros, fazem mais impureza e não conseguem permanecer. Porque quando nós estamos rodeados de pessoas que dizem coisas erradas, fazem coisas erradas, promovem o erro e eu levo a verdade, essa pessoa vai ficar incomodada. Ou ela muda, ou ela se afasta de mim. Ouça com atenção. É frequente nós vermos pessoas a dizer muitos palavrões. Nas obras, então, nem se fala. Mas se tu, com amor, fores partilhando a palavra, fores dizendo que aquilo é errado, com carinho, sem te considerares especial em relação àquela pessoa que vai começar a cortar os palavrões. Porque tu foste chamado para ser sal e luz. Foste chamado para influenciar. Cristão que não influencia, torna-se influenciado. E Jesus diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demónios, em teu nome não fizemos nós muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, muitos fazem muitas coisas em nome de Jesus. Muitos fazem parte de comunidades maravilhosas. Há pastores maravilhosos com o dom da palavra. Há irmãos maravilhosos que parece que dão a vida pelo Senhor, mas que praticam a iniquidade. Iniquidade é o pecado quando eu tenho consciência dele. É eu viver fazendo o que é errado, sabendo que estou errado. E nós, quer queiramos, quer não, nós precisamos de entender o verdadeiro Evangelho. O que é fazer parte do verdadeiro reino de Deus. E o verdadeiro reino de Deus é, sem dúvida, não só fazer o que é certo, mas é ser, não só parecer. É tornar-me cidadão verdadeiro do reino. Veja, muitos fazem muitas coisas em nome de Jesus. Muitos até parece que estão cheios de fé. Até parece que promovem a fé. Mas Jesus disse, nunca vos conheci. E eu queria dizer-te, o problema é que Jesus dirá para mim, se eu for assim, para ti, se tu fores assim, nunca te conheci. Por que será? Porque nunca entregaram suas vidas a Jesus, nunca nasceram de novo, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca deram frutos de arrependimento. E todo aquele que vive caminhando na comunidade, vivendo sem dar fruto, e Jesus ensinou numa parábola, toda a vara que em mim não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Toda a vara que dá fruto é podada para que dê mais fruto. Ou seja, quem não dá fruto e não se deixa cuidar, não se deixa tratar, não se deixa podar, essa árvore, essa vida, esse ramo é arrancado. Não sou eu que arranco, é o Pai que é o lavrador. Lembram-se? Mas todo aquele que dá fruto ainda é para que dê mais fruto. O princípio do reino é que quanto mais eu dou, mais me é exigido. O princípio do mundo, quanto mais eu dou, mais eu recebo, não é? Da parte dos outros. Eu honro o meu próximo para receber dele. Eu abençoo o meu próximo para que ele me reconheça. No reino, não. Nós devemos fazer para o próximo de maneira que não esperes nada dele. O teu amor pelo próximo, a tua bondade, a tua generosidade pelo próximo, não é para tocar a bandeira, porque de acordo com o princípio do reino, aquilo que eu fiz é para ficar comigo. Aquilo que eu dei é para não fazer bandeira nem tocar sinos. Aquilo que eu faço de bem feito não é para que os outros vejam. E a recompensa, claro que ela vem, porque está escrito no princípio do reino, aquilo que o homem semear, colhe. Semeias mal, colhes mal. Semeias bem, colhes bem. Meus amados, porque é que Jesus nunca conheceu certas pessoas? Porque elas nunca se converteram verdadeiramente. Nós vivemos uma época de conflitos contínuos. Conflitos entre nações, conflitos entre família, conflitos dentro das comunidades cristãs, conflitos em todos os lugares na política, conflitos, olha, até o grupo Wagner entrou em conflito com o Putin, não é? O exército deles. É um conflito contínuo em todos os lugares. Mas eu quero te dizer que no reino não pode haver conflitos, no reino de Deus. No reino só pode haver louvor e adoração. No reino fomos chamados para dar fruto e fruto com abundância. No reino fomos chamados para amar, para cuidar, para fazer bem. O reino, meus irmãos, de Deus, o evangelho que Jesus nos ensinou, é muito diferente daquele que a maioria vive. Nossas vitórias têm um só segredo. Em Mateus 7:21 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. As tuas vitórias têm um segredo. É viveres, a obedecer
à palavra de Deus. Obedece, vive, pratica. Haja o que houver, não te afastes daquilo que é o certo. O certo é sempre, como dizem muitos, o certo é certo e o errado é errado. Quais têm sido as prioridades da nossa vida? Em Mateus 6,31, Jesus dá uma lição sobre prioridades. E eu fico incomodado. Ontem dizia alguém amigo que vem à igreja e eu dizia: eu não faço casamentos no domingo. Eu não vou a festas de anos se brigar com a igreja, o horário. Eu não concordo que alguém, por causa de uma festa, seja lá do Papa, que falte ao evento mais importante da sua vida, que é estar na casa do Pai, ouvir a palavra e honrar e adorar o Pai. Eu não, eu respeito umas férias, respeito. Agora, uma pessoa que deixa de vir à igreja, afasta um grupo da igreja por causa de uma festa de anos ou de qualquer outro evento que não é relevante, que pode ser marcado no outro horário, a mim não me convidem que eu não vou. Porque a coisa mais importante na nossa vida, o evento mais fantástico da nossa vida, é nos reunirmos em nome de Jesus. É nos reunirmos para adorar o Rei. É nos reunirmos para podermos estar junto com os nossos irmãos a fazer festa ao Senhor. Porque este evento, irmãos, não tem como objetivo tu cantares ou tocares ou ser artista na igreja. Este evento não tem como objetivo tu seres reconhecido por estares até bem visto na igreja. Este evento é para honrar a Deus. É para falar de Deus, é para dizer o que Deus é e o que Deus faz. Este evento, irmãos, é para tu convidares os teus amigos e os teus inimigos para vir ouvir a palavra de Deus. Quais têm sido as tuas prioridades? Quais? O que é que para ti é prioritário? O que é que também ocupa o teu coração quando tu vives o teu dia-a-dia? Jesus lá em Mateus, ele deu uma lição enorme. Não andeis inquietos dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou o que nos vestiremos. Eu fico tão extraordinariamente apático, eu fico até doente, eu até fico louco quando eu vejo que pessoas não são capazes de tirar um dia de férias para estar na casa do papai. Não sou capaz de dizer ao patrão: não vou trabalhar porque eu tenho um evento daqui a um mês. Não sou capaz de se esforçar, de dormir menos 2 ou 3 horas para poder estar na casa do Pai a honrar e a glorificar a Deus. Não são capazes de investir dinheiro para ir a um evento, para fazer algo que pode mudar a sua vida. Não são capazes de fazer um almoço para convidar um amigo do qual estão a evangelizar. Mas são capazes de comer picanha todos os domingos, todos os sábados, com a mesma família. Onde já não há nada para acrescentar, a não dizer murmurar, a não dizer falar mal, a não dizer inventar louvores e até cânticos de glória a Deus e muitas orações e ao mesmo tempo criticar, murmurar, fazer errado, dividir, afastar pessoas da fidelidade ao Senhor. Eu não percebo que prioridades são as do povo que hoje vivemos. Nós fomos chamados para não andar preocupados com o que havemos de comer. Se eu passar fome porque fui fiel ao meu Deus, é uma fome que me vai fazer bem. Se eu apanhar uma gripe porque vim à igreja num dia frio e gelado, se eu morrer porque vinha de carro para a casa do Senhor, num acidente, se eu morrer na igreja porque estava a adorar o Senhor e deu-me um ataque cardíaco, não há melhor lugar do que estar aos pés do Salvador. Não há melhor morte, melhor dor, melhor situação, melhor cansaço por estar na casa do Senhor. Este é o melhor lugar. Este é o lugar onde eu estou reunido em nome dEle. Há pessoas que por tudo faltam à igreja. Por nada faltam à igreja. Irmãos, nunca esqueça. A sua presença é essencial para animar o seu próximo, para ficar feliz, para promover a comunidade. A sua presença não é dispensável. Você é essencial. Você é importante. A tua ausência motivará outros a ficar ausentes.
A tua infidelidade fará com que outros sejam infiéis. Há gente que tem prosperidade por causa da infidelidade. Sabia disso? Há gente que parece que a sua vida corre bem porque são infiéis, porque mentem, porque enganam, porque fazem negócios fora do padrão de Deus. E, irmão, eu quero te dizer que isso é perigoso na tua vida. O diabo mais tarde vai te dar o troco. Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que te preocupam, dinheiro, pagar contas, problemas relacionais, tudo isso Deus te vai dar vitória. Meus amados, o evangelho que muitos não pregaram ou que tu não quiseste aprender, Jesus ensinou-nos. Jesus foi traído com um gesto de amor. Se lembram-se? Um beijo. De carinho. Parecia que Judas estava a considerar Jesus. Mas qual será a aula que Jesus quis dar? O ensino que quer que aprendamos é que Jesus nos mostra como devemos estar perante o próximo, tolerando o próximo quando é errado conosco. A tolerância que Jesus teve com Judas não foi porque estava escrito que ele o havia de trair, porque ele traiu porque Deus sabia que o coração dele ia para esse caminho. O ensino de Jesus com Judas, que roubava e presenciava a vida de Jesus, que traiu com um beijo, trocou Jesus por dinheiro, como alguns fazem nos nossos dias. Trocam o melhor lugar do mundo por um trabalho, por ganhar mais de 30 ou 40 euros. Trocam o melhor lugar do mundo, que é estar aos pés do Salvador, por qualquer coisa. Por uma festa, por um evento, por um jogo de futebol, por qualquer coisa. Irmão, desculpa, eu hoje sei que isto hoje dá para todos. Hoje há pão para todos. Mas, irmãos, o que é que nós, como cristãos, entendemos fazer parte do reino de Deus? O que é isso na tua vida? Jesus foi traído com um beijo. Por que é que Jesus não repudiou Judas? Sabe porquê? Para que nós possamos aprender que à nossa volta pode haver Judas. Mas temos que os tolerar. Mais, temos que os amar. Temos que os perdoar. Temos que lhe dar uma segunda chance. A gente pensa... Há pessoas, durante algum tempo eu tinha quem me dissesse algumas coisas. Essa pessoa não pode estar na igreja, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa é uma pessoa errada, essa pessoa é um mau exemplo, enquanto ela lá estiver na igreja, a igreja não prospera. Porquê é que Jesus tolerou 3 anos aquele bandido? Irmãos, não era só algo porque estava escrito. Jesus tudo o que fez foi para nosso ensino. Foi para nos explicar que perto de nós pode haver pessoas que não prestam. Perto de nós pode haver pessoas que não são boas, que são falsas, que são mentirosas e que nós não temos o direito de as julgar ou de as condenar, porque isso pertence. Elas próprias vão cair no buraco delas. Você está cá? E às vezes nós queremos julgar, queremos ser mais juízes que o próprio Deus. Ele disse que valor tem ser correto com quem é correto. Jesus ensinou isso. Esse é o evangelho. Que bem fareis amar quem vos ama. Que bem fareis fazer bem a quem vos faz bem. O que é que isso tem de valor? O valor tem em abençoar quem te amaldiçoa. Valor tem em cuidar de quem não cuida de ti. Valor tem quem te rouba. O próprio Davi entendeu isto. Ele declara no Salmo: paguei aquilo que não roubei. Amados, o evangelho que nós não queremos aprender é o evangelho que vai contra tudo o que queremos. Porque eu quero afastar-me de quem me faz mal. Eu quero separar-me de quem não gosto. Eu não quero estar perto daquela pessoa. Eu quero te dizer que é com quem tu não gostas de estar que tu tens de trabalhar para estar. Ok? E nós temos que aprender isto. A condenação de Jesus foi um ato incrível.
quando estamos perante a condenação de Jesus, ele foi declarado culpado. Vejamos quem foi que o declarou culpado. Fui eu, foste tu, foi o próprio povo que escolheu para ser crucificado. Claro que eu sei que estava escrito que ele tinha que morrer por nós. Mas aquele povo escolheu, eu escolhi crucificá-lo. Que escolheu para ser crucificado. Será que este caso foi só para que Jesus pudesse cumprir sua missão? Qual é o grande ensino que podemos aprender, entre muitas verdades, sobre a crucificação e a condenação? Mesmo que façamos as obras de Cristo, mesmo que ressuscitemos os mortos em seu nome, mesmo que possamos ser as pessoas mais santas do mundo, teremos pessoas que nos condenarão. Jesus nos está a ensinar, sejas tu quem fores, faças tu o que fizeres, vais ter pessoas que te condenam, vais ter pessoas que te rejeitam, vais ter pessoas que não gostarão de ti, tal como fizeram com Jesus. Será que este exemplo de Jesus é para quê? É só com Jesus? Você vê isso mais à frente com o apóstolo Paulo. Paulo foi rejeitado pelas igrejas que ele próprio fundou. Paulo foi abandonado por todos, diz a Bíblia. Ele falou dele próprio. Você olha para Estevão, que deu uma mensagem incrível e foi morto à pedrada. Foi ou não foi? Você olha para toda a Bíblia, vá à história da igreja do primeiro século e você vê todos os apóstolos a ser condenados. Ser uns crucificados, outros foram comidos, os cristãos normais nem eram apóstolos, os salvos normais, os que receberam Jesus, eram postos nas arenas e eram comidos pelos leões. Era o espetáculo, era o cinema daquele tempo. Meus amados, nós somos rejeitados por aqueles que abençoamos. Nós somos criticados por aqueles que fazemos bem. A ordem de Deus para a tua vida, porque o evangelho que tu não queres viver é o evangelho. O evangelho que tu queres viver é com essas pessoas te afastares. Não amar essas pessoas. E o evangelho que eu entendo é orar por essas pessoas. É cuidar. Claro que se ela não quer estar comigo, ok. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo disse, segui, se possível, segui a paz com todos. Tu tens de estar em paz com o próximo, mesmo que o próximo não queira estar em paz contigo. Quem condenou Jesus fui eu, foste tu. Mas existe uma lição que poucos sabem. Quando Jesus declarou na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus nos está a ensinar, mesmo que sejamos condenados sem culpa. Ouça, diga comigo, mesmo que eu seja condenado sem culpa, a orientação de Jesus para mim é pedir que Deus os perdoe. É mentira o que eu estou a dizer? Faz algum sentido o que estás a ouvir nesta manhã? Meus amados, mesmo que não tenham razão contra ti, a ordem, o ensino do Evangelho é sem dúvida, não importa quanto mal te façam, não importa quanto mal digam de ti, não importa o que inventam a teu respeito. O que importa é aquilo que tu fazes com aquilo que te fazem. Não é em vão que o apóstolo Paulo, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. No entanto, a Epístola dos Hebreus diz que a raiz da amargura pode destruir a nossa vida. Quando alguma ofensa nos fere cá dentro, ela alimenta o nosso coração. Ela fervilha dentro de nós e faz nascer uma árvore que pode destruir a nossa vida. Por isso que nós temos que ser intocáveis. Eu dizia a um casal há pouco tempo que estou a lutar para ser intocável. Intocável não é o exclusivista, não é o valente. Intocável é não permitir que ninguém me ofenda. Ser imune à ofensa, tomar o antídoto da ofensa, porque no dia que eu me sentir ofendido por alguém, o meu coração começa a ficar doente.
O Evangelho que Jesus me ensinou é amar, é perdoar, é restaurar aqueles que me ofendem. Meus amados, vemos também na crucificação, nesta ato de Jesus, quando Jesus olha para aquele homicida a salvá-lo, o que é que eu posso aprender com esta lição do Evangelho? Porque este aqui é o Evangelho. Baixinho, se faz favor. Este aqui é o Evangelho. O Evangelho é quando Jesus estava a ser morto, estava a salvar um homicida, um condenado, um culpado. Como é que eu posso aprender? O que é que nós podemos compreender? Na cruz vemos Jesus salvar um homicida, porque será que temos este cenário? Será que foi teatro de Jesus? Não. Ele está-nos a ensinar que devemos nos preocupar com todos. Não existe hora oportuna para salvar. Hoje não é dia para eu falar de Jesus. Não existe isso. Existe a oportunidade de falar dele. Jesus estava na cruz a morrer, cheio de dores, o seu sangue a esvair-se. Havia um homem que olhou para ele na cruz, um homem que se arrependeu dos seus pecados. Na cruz um homem reconheceu quem era Jesus. Na cruz um homem reconheceu que era digno de morte. Na cruz ele pediu socorro e recebeu Jesus. Nós precisamos entender que nada nos deve impedir de amar e dar uma nova oportunidade aos que nos rodeiam, independentemente do que tenham feito nesta vida. Isto é o Evangelho. O Evangelho que tu não gostas é que a pessoa mais indigna, mais suja, mais ruim pode ser salva. A minha mulher estava a ver, ela gosta muito do Dr. Phil, e estava a ver um pastor que foi condenado quando era adolescente e teve 17 anos preso. E converteu-se e hoje é pastor. Como é que eu posso ser pastor um homem que matou pessoas? Você está cá? Como é que se pode ter um homem que era tão sujo? Muitos fizeram coisas tão feias e Jesus pegou neles e os transformou. Jesus não salvou este homem da morte, mas salvou do inferno. Às vezes nós não conseguimos retirar a consequência do nosso próximo, dos seus erros, mas conseguimos levá-los a Jesus. Conseguir levá-los à salvação. Será que não temos nada para aprender com este acontecimento? Na cruz vemos Jesus com o seu sentido familiar pedindo a João para que cuidasse e recebesse sua mãe. Uma lista de pessoas indignas que Jesus cuidou. Jesus passou por difamações, por usar de bondade com uma adúltera que lhe encheu de perfume, por uma mulher, como a Bíblia chama, de samaritana também, de má reputação. Ele comia com os pecadores e com os publicanos, porque para que é que Jesus andava com esta gente ruim? Será que era para nos irritar? Era? Não. Mas era para nos ensinar que não devemos fazer a exceção de pessoas. O Evangelho é isto. O Evangelho que não queremos viver, amar o próximo como a nós mesmos, de amarmos, perdoarmos os nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa. O Evangelho que não gostamos, que Jesus disse que bem faremos amar quem nos ama. Que bem faremos amar quem não nos ama. Isso sim é relevante. Muitos não querem aprender o Evangelho da renúncia. O Evangelho da renúncia é o Evangelho duro. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo. As bem-aventuranças que Jesus trouxe em Mateus 5, que eu vou terminar com elas. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é um pobre de espírito? É alguém que depende de Deus. Não é um mendigo, é um pobre, é alguém que depende de Deus.
Mas logo a seguir, as 10 bem-aventuranças têm a ver com a nossa relação com o próximo. Não foi só em Êxodo 20, não foi só quando Provérbios falou, quando o sábio Salomão falou, 6 coisas Deus aborrece e a 7ª ele abomina. E tudo a ver com relacionamentos. As bem-aventuranças, elas mostram o que é fazer parte do reino. Bem-aventurados os mansos. Eu sou manso para quê? Sou manso por causa dos outros. Sou uma pessoa calma, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isto significa tu seres justo e sofreres injustiças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que geram paz entre pessoas, aqueles que lutam para haver harmonia. Jesus dizia: bem-aventurados vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Este é o Evangelho que nós precisamos de viver. Para sermos sal no mundo, é porque somos influência. Mas agora queremos ser influências nas redes sociais. Influência no teu lar, para os teus filhos. Influência com os teus colegas de trabalho. Influência quando estás, olha, até numa brincadeira da bola, como nós temos aí um grupo. Influência. O sal gera tempero, mas o sal também gera medicação, faz alimentos, faz também medicamentos para curar. Somos a luz, somos a fragrância do seu conhecimento, somos estrangeiros neste mundo, somos forasteiros, embaixadores de Deus. Isto para compreender que nossa ação de influenciar na terra, mas também nossa postura e compromisso com o reino de Deus. Se por um lado eu tenho que entender a minha função, eu tenho que também entender quem eu preciso de ser por dentro. Estamos cá? O Evangelho que muitos não querem aprender é o Evangelho que te contraria, o Evangelho que te irrita, o Evangelho que te cansa, porque se esta pregação fosse uma pregação de motivação pessoal, tu estavas a dar muitas glórias a Deus. Mas o Evangelho que te irrita, o Evangelho que te contraria, o Evangelho que te leva à obediência, o Evangelho que te leva à renúncia, o Evangelho que te leva a calar a boca, o Evangelho que te leva, e a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras, fala menos. E quando alguém vem murmurar contra alguém, para essa pessoa. Para logo. Não ouças, diz não. Não está aqui, a pessoa, não vais falar dela. Se queres falar dela, mete aqui ao pé de mim. Vamos ficar de pé. Eu hoje não vou fazer apelo, porque acho que todos tínhamos que vir à frente. O Evangelho que muitos não aprenderam. Só há um grupo. Só há um grupo que vai ser salvo. Fixa isto. Os da ICIR e de todas as comunidades, só há um grupo de pessoas que vai ser salvo. São os que fazem a vontade de Deus. Vamos dizer uns para os outros? Só há um grupo. Diz para quem está ao teu lado. Só há um grupo de pessoas que vai ser salvo. Não é os que oram, não é os que curam em nome de Jesus, é os que vivem a fazer a sua vontade. Aqueles que Jesus conhece e o seu nome está escrito no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, e me ajuda para que verdadeiramente eu possa viver dentro do teu reino, vivendo o verdadeiro Evangelho. Ajuda-nos a entender estas pequenas verdades, simples mas profundas,
para podermos alcançar aqueles que nos rodeiam e podermos ver a tua glória manifesta em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.